Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a mais uma reflexão bíblica online sobre trechos do Novo Testamento. Hoje nós chegamos em 1 Tessalonicenses 4, verso 1 a 8. Quero justificar o estudo do tema de hoje, santidade sexual. Claro que nós temos o dever básico de conhecer e praticar toda a palavra de Deus, por isso estamos sempre aqui ensinando as Escrituras, mas eu também quero justificar esse tema diante de uma questão crítica, a meu ver, que existe hoje, que é a questão do sexo e a igreja, ou como o tema do sexo tem sido tratado pela igreja. Em primeiro lugar, eu vejo uma grande indiferença da igreja cristã, principalmente evangélica, em tratar desse assunto. Fala-se muito pouco, é um assunto desprezado. Em segundo lugar, quando a igreja fala apenas em termos de reprovação cega, sem se aprofundar no ensino das Escrituras, do que ela realmente diz. E aí, em terceiro lugar, o que a gente percebe dentro da igreja é uma imoralidade crescente. Dentro das nossas igrejas, cada vez mais temos aí namoros impuros, temos sexo praticado casualmente, problemas de pornografia assolam a maioria dos homens das igrejas e também mulheres, problemas de adultério, divórcio, recasamento, está uma bagunça danada. Ao final desse estudo de 1 Tessalonicenses 4, você será capaz aí de compreender quais são as regras, o significado e as regras da santidade sexual. E você poderá adotar de maneira consciente essas regras. O texto começa dizendo no versículo 1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos, exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eu dou destaque a essa frase, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. O Evangelho é uma maneira de viver, não é apenas uma doutrina para se acreditar, muito menos uma religião para se sentir, e muito menos uma ferramenta de autoajuda para você melhorar suas circunstâncias terrenas. O Evangelho é uma maneira de viver. E é bom destacar também que, de forma alguma, o Evangelho é uma mensagem de partidarismo político. No último dia 18 de outubro, eu assisti um vídeo gravado dentro de uma igreja evangélica, lotada de gente, cantando e dançando o funk do Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 e tal. Um absurdo, né? A igreja se tornando um palanque político, um lugar de recrutamento de votos. Igreja não é para isso, o Evangelho não é para isso. O Evangelho é uma maneira de viver. No livro de Atos, o cristianismo foi chamado, sabe de quê? De caminho. Originalmente, na origem, a fé cristã era chamada de caminho. Por quê? Porque era um estilo de vida que as pessoas adotavam. O caminho por onde Jesus seguiu, os seus discípulos seguiam. Então Jesus no caminho é a referência, é a inspiração e é o poder para aqueles que são seus seguidores. É um caminho. E sendo um caminho, a palavra de Deus nos traz instruções sobre como o crente, seguidor de Jesus, deve se comportar em meio a uma sociedade tão corrompida como a sociedade de Tessalônica, que é a quem Paulo escreve esse texto que lemos do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e como se comportar numa sociedade tão corrompida como o Brasil do século 21. Importante você saber algumas coisas sobre Tessalônica, a quem Paulo escreveu os Tessalonicenses. Era a capital da região da Macedônia, isso aproximadamente no ano 168 a.C., Tessalônica ostentava o status de cidade livre, governada pelos seus próprios cidadãos, debaixo do Império Romano. Essa cidade estava localizada na principal rodovia que ligava leste a oeste, a Via Enácia, e era um centro de atividade política e comercial da região da Macedônia. Nós sabemos que era considerada Tessalônica, chamada de a mãe de toda a Macedônia. Como cidade que fazia parte do mundo grego, de maneira alguma Tessalônica incentivava a pureza. Ao contrário, o padrão e a cultura da época era da promiscuidade. Incentivava-se e normatizava-se a promiscuidade, inclusive sexual. Então era uma grande cidade movimentada, marcada pela imoralidade de todo tipo. Coisas que eram aceitas como normais em Tessalônica. Um homem casado ter amantes. Isso não é coisa dos nossos dias, era comum e aceito naquele contexto.
A prática da prostituição sexual como forma de culto aos deuses também era algo comum, normal. Havia também a prática da pedofilia, a prática da pederastia. Homens adultos introduziam garotos na vida adulta por meio de relações homossexuais. Então você vê que Tessalônica era um contexto em que o padrão sexual estava totalmente corrompido e distorcido. E o Brasil do século 21, já deixamos há muito tempo, deixamos de ver o sexo como expressão mútua de amor conjugal entre um homem e uma mulher. Esse é o plano original de Deus. O sexo é visto hoje no Brasil como uma forma de autossatisfação irrestrita. E essa visão do sexo apenas como uma forma de autossatisfação sem regras abriu portas para tudo, desde o sexo casual, duas pessoas que mal se conhecem transam, sexo em grupos, a 3, a 4, o ato homossexual, até mesmo a prática da pedofilia, aos poucos vai sendo normatizada, infelizmente. Então, não há valores morais, e se busca o quê? O prazer a qualquer custo, o erotismo e toda forma de depravação moral. Acontece que o apóstolo Paulo, quando fala sobre o caminho de Deus e a instrução de Deus, ele escreve à igreja em Tessalônica e à igreja brasileira e diz assim no versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Vontade de Deus inclui tudo aquilo que ele deseja e que ele não deseja para nós, em relação àquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. E isso está revelado na sua palavra. Adotar e seguir essa vontade de Deus nos coloca na contramão do mundo, nos coloca no caminho da santidade, ao lado de Deus e de seus padrões. Literalmente, santificar significa separar-se da sociedade imoral, seja de Tessalônica, seja brasileira, na sua forma de pensar, de desejar, de agir, de falar, se separar e consagrar-se ao Senhor, aos interesses do Senhor, ao plano e ao padrão do Senhor. Um aspecto primordial da vontade de Deus que Paulo deixa claro aqui no versículo 3 é a santidade na área sexual. Tudo o que acreditamos e fazemos nessa área precisa estar debaixo do que Deus deseja e do que Ele determina. E Paulo explica de maneira muito prática e didática, basicamente 3 regras da santidade sexual para não ficar dúvida para ninguém. Eu quero olhar para elas junto com você. A primeira regra nós já lemos aí no versículo 3, abstenham-se da imoralidade sexual. A santidade na área sexual envolve, em primeiro lugar, então, eu me abster de todo tipo de pecado ligado ao sexo. A palavra abster-se tem um sentido forte de eu me guardar, de eu refrear a mim mesmo de algo, eu privar a mim mesmo de alguma coisa, a minha própria vontade pecaminosa ser coibida. O guardar-se é proibir a si mesmo de quaisquer imoralidades ou porneias, como diz o texto grego, que se refere à prática e atividade sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher, exclusivamente, e um compromisso esse sendo duradouro. Qualquer ato ou experiência sexual, comportamento sexual fora disso é porneia, e Paulo diz, proíba a si mesmo. Uma coisa interessante de você perceber é que ter uma tentação interna, um desejo mau, não é pecado. Ter uma tentação externa, algo que me atrai, uma pessoa atraente, uma mulher atraente, um homem atraente, isso em si não é pecado. O pecado é eu não proibir a mim mesmo de cair naquilo que está sendo oferecido. Por isso a primeira regra da santidade sexual é você proibir a si mesmo de tudo o que tiver a ver com imoralidade sexual. Por exemplo, sexo casual. Abstenha-se disso. Sexo casual significa transar com uma pessoa sem ter um vínculo de casamento com ela. Sexo no relacionamento de namoro. Proíba a si mesmo disso, porque Deus lhe proíbe. Abstenha-se disso. O adultério. Abstenha-se disso. A pornografia, consumir pornografia, cai fora disso. Ir numa balada, dar uns amassos, foge disso. Alimentar pensamentos promíscuos, usar um tempo para pecar na internet, acessar imoralidades na televisão, estar com pessoas que induzem a promiscuidade,
caia fora de todas essas coisas, abstenha-se, proíba-se a si mesmo dessas coisas. Não importa o quanto tudo isso seja normal na sociedade, seja aceito pela sociedade, seja incentivado pela sociedade. O nosso compromisso é com aquilo que Deus diz. Então, a primeira regra da santidade sexual é: proíba a si mesmo todo e qualquer tipo de pecado sexual, abstenha-se. A segunda regra que Paulo nos apresenta está no versículo 4 e 5, e a regra é: domine desejos e paixões sexuais. Diz assim: cada um saiba controlar seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A ideia aqui é: não satisfaça os impulsos e desejos sexuais do seu corpo de maneira errada, no momento errado e com a pessoa errada. O corpo físico é para ser usado para honrar o Senhor, não para pegar 3 menininhas, 4 garotos numa balada. O corpo não é para ser usado para se deitar com o namorado, ter relações sexuais com uma prostituta, com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. O seu corpo não é para ficar se excitando atrás de um smartphone, de uma tela de computador, vendo conteúdos pornográficos. Nós temos que usar o nosso corpo de forma legítima, lícita, legal aos olhos de Deus na área sexual, com santidade e com honra. Isso significa que eu vou satisfazer os desejos sexuais tão somente os que forem legítimos. Isso é dentro do meu relacionamento com a minha esposa, no caso como homem, ou do marido, no caso de você, mulher. Fora disso, Deus não lhe dá o direito de se satisfazer sexualmente. É preciso restringir os desejos sexuais ao relacionamento do casamento. O padrão de simplesmente satisfazer os desejos sexuais sem regra nenhuma é coisa dos descrentes. O texto está dizendo aqui, não tem nada a ver com Deus. Essa gente que não conhece Deus quer ficar se satisfazendo sexualmente de qualquer forma. O crente que conhece a Deus não faz isso não. Agora veja, nós temos impulsos sexuais dados por Deus. Não podemos demonizá-los. Deus nos deu esses impulsos para o nosso bem, para celebrarmos a alegria, o prazer do casamento. Só que o pecado entrou em nós. E a nossa inclinação para aquilo que é mal, chamada depravação total, parte da depravação total, nos leva a ter desejos sexuais que são pecaminosos. E a Bíblia é muito clara aqui: domine esses desejos, diga não para eles, refreie-os, ao invés de simplesmente saciá-los. Então temos aí 2 regras sobre a santidade sexual. A primeira é abstenha-se, proíba-se de praticar imoralidade sexual. A segunda é refreie, domine seus desejos pecaminosos. E a terceira regra é: não prejudique outros na área sexual. Versículo 6, Paulo escreve assim: nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Sabe o que significa essa ordem? Significa não criar expectativas sexuais, impulsos, desejos sexuais em outra pessoa que não podem ser supridas. Por exemplo, um namoro avançado em que o casal dá uns amassos, coloca a mão onde não deve, dá uns beijos prolongados e um excita o outro sexualmente, sendo que eles não podem se satisfazer sexualmente um com o outro porque não são casados. Isso se chama depravação, isso se chama defraudação. Você prejudica um irmão e se aproveita dele. Mulheres que se exibem seu corpo, se vestem de forma sensual. Hoje em dia, homens também estão fazendo isso ao vivo, na internet, nas redes sociais, com a intenção de chamar a atenção, provocar outros, se mostrarem sensuais e eróticas. Às vezes, dentro até mesmo de uma igreja, mulheres se vestem de maneira que chamam atenção para o seu corpo. E este é o tipo de desejo que se desperta em outros homens ou outras mulheres que não pode ser satisfeito. Veja, me perdoe falar aqui francamente sobre isso, mas você acha que Deus deseja que você tenha relação sexual com todos os homens da igreja? Você é mulher, ou você é homem, acha que Deus quer que você tenha relação sexual com todas as mulheres da igreja? Ele não quer. Então, para que se vestir de uma forma em que você vai despertar o desejo nos outros
de terem envolvimento sexual com você. É isso que Paulo está dizendo, não prejudique seu irmão, não se aproveite dele. Outra maneira de prejudicar outros é você flertar com alguém que não é seu cônjuge. Você tem lá seu esposo, sua esposa, só que você dá em cima de alguém, troca olhares indevidos, tem conversas que são inapropriadas, você está desperdiçando interesse sexual em outra pessoa, em você mesmo, que não tem nada a ver com o seu casamento, e isso é abominação. E o que acontece nesses casos que eu dei exemplo, e em muitos outros, é que desejos sexuais, que só poderiam ser saciados dentro do casamento, estão sendo estimulados fora do casamento. Isso se chama depravação, é abominação para o Senhor. Finalizando essa conversa, santidade sexual na prática, portanto, se resume nessas 3 regras: abster-se da imoralidade, proibir-se de praticar pecado sexual. Segundo, dominar desejos promíscuos. E terceiro, não defraudar outros. Eu quero trazer umas observações finais aqui. Primeiro, por que fazer isso? Por que seguir essas regras? Porque essa é uma questão que surge imediatamente. Mas por que eu tenho que ser santo sexualmente? Eu não posso transar com a minha namorada? Por que eu não posso assistir uma pornografia? Por que eu não posso flertar com várias mulheres? Quero convidar você para acompanhar o próximo estudo que estreia na terça-feira da semana que vem e eu vou te mostrar as razões bíblicas para isso. Segundo, você pode pensar assim, poxa, que chatice essa vida com Jesus, é como se Deus estivesse tirando o doce da boca da criança, poxa, é tão legal o sexo livre e restrito, por que eu não posso? Pô, Deus é chato, hein? Não se trata de Deus reprimir o nosso prazer, não se trata disso, se trata de Deus nos conduzir e nos convidar para o verdadeiro prazer sexual. Pensa comigo, o que o sexo irrestrito causa? O que a ausência de regras sexuais, a prática do sexo livre tem causado no mundo? Preste bem atenção, só prejuízo e problema. O sexo livre tem destruído famílias, multiplicado doenças sexualmente transmissíveis, tem deturpado a sexualidade de pessoas, tem tornado pessoas escravas sexuais, tem causado escândalo, tem trazido mágoas, divórcios, traição. O sexo fora das regras que Deus planejou não traz prazer genuíno. O verdadeiro prazer sexual, prazer profundo e permanente, é aquele que se obtém dentro do casamento. A esposa com o marido, só um com o outro. Esse é o sexo como Deus planejou e lutar e vivenciar esse tipo de prazer e experiência sexual é o caminho para a verdadeira satisfação nessa área. Terceira e última observação, você pode dizer, é impossível seguir essas regras que o apóstolo Paulo diz aí. Realmente é um desafio muito maior do que você e eu podemos alcançar. Só que nós temos um recurso que possibilita tudo. A santidade, ela não é fruto do meu esforço, da minha resolução moral. A santidade decorre da ação do Espírito Santo, que gera domínio próprio em quem o busca. No final do texto que nós estamos estudando, Paulo diz assim, Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Ele nos convida a depender do poder do Espírito Santo. E na dependência do poder do Espírito Santo, podemos mortificar desejos lascivos, desejos sexuais pecaminosos, podemos usar o nosso corpo de forma correta, podemos fugir da imoralidade, dominar desejos e impulsos sexuais, podemos respeitar outros. Seja o solteiro, está numa vida sexual difícil porque tem que se controlar. Seja o casado num relacionamento conjugal cheio de problemas. Seja o viciado em pornografia, seja a pessoa que já criou o hábito de transar com quem quiser, a hora que quiser, seja o casal de namorado que aprendeu a ter relação sexual normalmente, seja o homossexual declarado e praticante, a todos esses é dada a oportunidade de abandonar a prática do pecado sexual e desfrutar das regras e do sexo como Deus planejou. Dentro de um relacionamento de compromisso, fidelidade e amor, o casamento heterossexual. Como isso é possível? À medida que você se entrega ao controle e poder do Espírito Santo. Se você é crente em Cristo, você foi regenerado, nasceu de novo, foi justificado pela fé, aceitou Jesus como seu Salvador, você poderá mortificar o desejo pela imoralidade sexual. Você poderá ganhar força suficiente para dizer não às tentações e viver de forma santa e correta.
se você estiver cheio, habitado, controlado pelo Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito? Através do hábito de confessar os seus pecados, ter coragem de admitir, confessar e obter o perdão pela fé em Jesus Cristo. De você conhecer mais e mais a Deus mediante a palavra. Desenvolver um relacionamento com Deus baseado no que Ele diz na Bíblia. Lê-la diariamente, estudá-la, ouvi-la, meditar nela, memorizá-la e andar e praticar aquilo que está escrito. Orando continuamente, congregando com o povo de Deus, a Igreja de Cristo, e ali recebendo instrução, repreensão, encorajamento e praticando continuamente o louvor e adoração a Deus. Assim você vai se enchendo do Espírito e gradativamente é o Espírito Santo quem vai ter as rédeas da sua vida e não os seus desejos pecaminosos. Eu quero convidar você para o próximo vídeo acompanhar 4 fortes e importantes razões para adotar essas regras divinas para a santidade sexual. Mas nesse momento eu quero terminar com uma oração, destacando as 3 coisas que o Senhor nos ensina. Não devemos prejudicar outros na área sexual. Não devemos satisfazer os nossas paixões e impulsos, devemos dominá-los. E devemos nos proibir a nós mesmos, nos abstermos de toda forma de pecado sexual. Vamos orar por isso. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas e nossas igrejas em suas mãos e te louvar, Senhor, pelo teu plano perfeito para as nossas vidas e pedir que estejamos livres do pecado e da corrupção na área sexual. Que esta palavra possa fortalecer e ajudar irmãos e irmãs que estão em luta com o adultério, com a pornografia, com o sexo fora do casamento e com todos os tipos de pecado na área sexual. Nos ajuda a abraçar o padrão do Senhor, nos santificarmos, nos separarmos desse mundo corrompido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sei que essa mensagem é importante, eu sei que ela é relevante, e, portanto, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com bastante gente para essa palavra chegar para o máximo de pessoas possível. Que Deus abençoe você.